gente! Hoje a gente vai estudar um pouco sobre os verbos modais em inglês. Vamos estudar cada um. O can vocês já estudaram na semana anterior. E hoje a gente vai ver outros e as diferenças entre eles. Mas aí vocês podem estar se perguntando, o que são os verbos modais? Os modais, eles também são chamados de verbos auxiliares, modais. São verbos especiais que se comportam de forma irregular em inglês. Eles são diferentes de verbos normais como trabalhar, jogar, visitar, porque eles são utilizados para indicar uma modalidade. Dão informações adicionais sobre a função do verbo principal que os segue e tem uma grande variedade de funções comunicativas. Então, eles apresentam também umas características comuns. Eles são seguidos do verbo principal no infinitivo sem o to. Não tem formas de particípio ou infinitivo. Se preciso, são substituídos por expressões verbais de sentido equivalente. Eles não levam o S na terceira pessoa do singular do presente, she, he, it, e, portanto, a mesma forma é usada para todas as pessoas. E quarta característica é forma interrogativa e a negativa da mesma forma que o verbo to be que a gente já estudou lá no iníciozinho do ano. Então, são verbos modais o can, que é o pode, o could, poderia, might, poderia ou pode, o might, que é poderia, pode ou poderia, should, que é deveria, e o must, que é o deve. O que vocês já estudaram já, ele pode ser usado para expressar permissão ou habilidade, como nesse exemplozinho aqui, I can speak Japanese. Ele sabe falar japonês, ou seja, é uma habilidade mental. Ou então para pedir permissão de maneira informal, como nesse segundo exemplozinho aqui. Can you come in? Eu posso entrar? Então, a gente utiliza o can para expressar permissão ou habilidade. Já o verbo could, ele é empregado para expressar também habilidade, só que no passado. É usado também para o sentido de poderia, em um contexto mais formal. Então, é diferente do can. Então, aqui nesse exemplo, I could ride a bike with I have 6 wood. Eu poderia conseguir andar de bicicleta quando tinha 5 anos de idade. Ou então, nesse segundo exemplo, could you bring a sandwich and a coke, please? Você poderia me trazer um sanduíche e uma Coca-Cola, por favor? Então, ou seja, o could vai estar muito mais no universo mais formal e também no sentido, pode expressar uma habilidade que aconteceu no passado. Já o might, ele é utilizado para expressar possibilidades no passado ou no presente. Por exemplo, she might have come to the party. Ela poderia ter vindo à festa. Então, nesse sentido, está muito ligado a... nessa frase, ela está mais formal e também ela expressa uma possibilidade de poderia. Ninguém sabe ainda se ela pode ou não, então tem essa expressão meio que de dúvida, igual aqui. It might be true. Pode ser verdade? Então, quando a frase estiver nesse sentido de possibilidade, seja ela no passado ou no presente, a gente vai utilizar esse verbo modal. Já o verbo modal must, ele é utilizado para expressar uma obrigação, como aqui nesse exemplo. You must go to school. Você deveria ir à escola. Ou nesse segundo, she must study more. Ela deveria estudar mais. Então, quando a frase estiver expressando uma obrigação, a gente vai utilizar esse verbo modal must. Então, uma pequena revisãozinha. O can, a gente vai utilizar como poder ou conseguir habilidades. Man pode ser o pode ou conseguir mais formal, é diferente do can, que vai funcionar mais informal. O must vai significar um dever, uma obrigação, uma possibilidade. O have to, que a gente não viu aqui nos verbos modais, mas também ele é um verbo modal de obrigação. E tem o should, que vai expressar o devia ou deveria, um conselho, tá?
Espero que vocês tenham gostado. Quando for na próxima semana, a gente faz um exercício de compreensão e qualquer dúvida que vocês tiverem é só me procurar. Beijos, fiquem bem.